Alice perguntou com uma ponta de dúvida. E você? Aiden riu suavemente, respondendo, claro, você achou que eu era uma IA? No passado, eu era amigo da Santa. Mas, ao dizer isso, ele de repente fez uma pausa. A traição de sua vida passada ressurgiu na mente de Aiden mais uma vez. Alguém como Speaker realmente poderia ser digno da palavra amigo? Alice não percebeu sua turbulência interna. Ela ainda estava alegremente conversando ao lado dele. Amigos, você diz? Amigos? Nesse momento, Aiden estendeu a mão e acariciou suavemente a cabeça dela. Ele sorriu calmamente e disse, uma santa não precisa ser gentil ou corajosa. Afinal, uma santa ainda é humana. Se você quiser ficar com raiva, fique com raiva. Se você quiser chorar, então chore. E ele disse a Alice que ela poderia ir para casa quando quisesse. Ouvindo isso, a garotinha imediatamente assentiu feliz. Sim, Aiden. Assim que Aiden pensou que a conversa havia terminado, Alice de repente perguntou, mas novo irmão, você disse que somos amigos, certo? Vocês dois são amigos próximos? Ele balançou a cabeça, negando. Não é assim. Nós éramos amigos. Deve ter sido difícil para Aiden lidar com Alice. Levou um tempo para ele finalmente sair. Ele suspirou impotente. Quase me meti em problemas. Isso foi mais exaustivo do que uma sessão de treinamento. Até Kersey não pôde deixar de exclamar. Só de ouvir isso. Me sinto como se tivesse acabado de beber um frasco de água benta. Joseph estava esperando do lado de fora há algum tempo. Vendo Aiden, ele se apressou e perguntou. Senhor... Alice está bem? Ele assentiu levemente, respondendo. Sim, ela está. Você pode entrar e cuidar de Alice. Sem hesitar, Joseph abriu a porta e entrou, sem esquecer de agradecê-lo. Foi então que Aiden notou. Alguém mais estava ali. Ele perguntou com um tom questionador. Por que você está aqui, senhor? A pessoa era ninguém menos que Hakan. O velho explicou lentamente. Ouvi dizer que houve um pequeno problema, e você o resolveu excepcionalmente bem. Você resgatou uma santa, que é o futuro da nossa ordem. Então eu tinha que lhe agradecer pessoalmente. Hahaha, não foi nada. Aiden respondeu educadamente com um sorriso. Então ele estendeu a mão para apertar a de Hakan. No instante em que suas mãos se tocaram... Chris sentiu uma onda de energia escura. Sua expressão instantaneamente se tornou sombria. Ele apressadamente chamou Aiden. Aiden ficou ligeiramente surpreso, seus olhos cheios de dúvida. De repente, o que foi? Por que está me chamando? Chris disse em voz baixa. Aquele humano é um mago negro. Assim que essas palavras foram ditas, a expressão de Aiden se tornou séria. A atmosfera ao redor deles pareceu cair para o ponto de congelamento. Hakan! É realmente um mago negro? Momentos depois, na masmorra escura do Templo do Deus do Fogo, Hakan chegou. Ele bate o punho na mesa furiosamente. Seu rosto está consumido pela raiva. Aquele pirralho maldito, não acredito nisso. Ele está o arruinando tudo. Eu deveria tê-lo caçado e acabado com ele. Aquele que escapou com o selo sagrado. Nesse momento, outro sacerdote se aproxima, tentando fazê-lo raciocinar. Por favor, se acalme, senhor. Mas ele não quis ouvir, rugindo de volta. Como posso me acalmar? Esta seita deve pertencer a mim. Não pode ser tomada por mais ninguém. Quando aqueles santos vão chegar? Ouvindo sua pergunta, o outro sacerdote responde imediatamente. Eles disseram que chegarão em breve. Eu o informarei quando chegarem. Hakan franze a testa, seu tom gélido. Não importa quando os santos chegarem. Nós só precisamos matá-la. A Santa Donzela será eliminada por um assassino. A cerimônia de despertar da Santa Donzela é daqui a 2 dias. E ele se tornará o líder do Templo do Deus do Fogo. Falando nisso, Hakan então riu maniacamente como um louco. Ao mesmo tempo, uma pessoa em vestes pretas estava observando secretamente. Era Aiden. Ele havia adivinhado que havia um mago das trevas no templo, mas ele não esperava que fosse ele. Além disso, ainda há seus camaradas, não apenas ele sozinho. Nesse momento, Ko saltou, rindo e falando assim que apertou as mãos. Eu posso sentir a magia negra e reportar a você. E eu também sinto que é uma magia bem forte. Aiden bufou friamente, amaldiçoando ressentidamente os magos das trevas imundos. Pode haver ainda mais magos das trevas no templo, além desses 2. Mas há algo muito estranho. Ouvindo isso, Kyu perguntou desconfiado. Do que você está falando? Aiden também não sabe por que a condição de Kelt está pior do que em sua vida anterior. Será porque ele salvou Alice? Primeiro, ele precisa ver quem são os santos que Hakan mencionou. Em outro lugar fora do templo do Deus do Fogo, uma figura está aparecendo silenciosamente. A pessoa olha para o céu e diz em voz baixa, eu não sei quem você é. Eu vou te levar para a escuridão. Imediatamente uma voz responde, não posso acreditar. Eu não tenho informações suficientes. Antes de um evento tão importante...
Você não pode lidar com isso de forma mais adequada? Ouvindo isso, a outra pessoa imediatamente retruca em insatisfação. Tivemos que largar tudo por sua causa. Além disso... E se alguém descobrir que a criança e o Espírito Santo ainda estão vivos? Aiden também está aqui. Ele ouve toda a conversa entre os dois. Então, é por isso que Hakan mudou seus planos. Mas essa voz do outro lado já ouvi em algum lugar. Nesse momento, a outra pessoa zombou friamente, dizendo: e porque ele avançou sua posição rápido demais. Haverá consequências para o Lorde, não haverá? Essas palavras enfureceram a pessoa do outro lado. Ele não hesitou em agarrar seu pescoço. Imediatamente depois, uma voz fria soou novamente. Como ousa me ameaçar assim? Se você não tomar cuidado com sua boca, vou arrancar seus membros. A outra pessoa, sendo estrangulada com força, mal conseguia respirar. Ele implorou por misericórdia apressadamente e a outra pessoa grunhiu friamente. Então o jogou no chão. Ele saiu das sombras, avisando friamente: não haverá uma próxima vez. Vendo esta cena, Aiden imediatamente ansiava por isso. Finalmente, ele viu o rosto da outra pessoa, mas no momento em que viu, seus olhos involuntariamente se estreitaram. Era realmente. O Cavaleiro Vermelho Benny deve ter ouvido Aiden chamando Ra pelo nome. Curse parecia um pouco duvidoso, perguntando se aquele cara tinha algo a ver com sua vida passada. Aiden respondeu rapidamente: acredito que sim. Aquele cara é o cão de caça de Simbeta. Pensar nisso o deixou furioso. Agora as coisas estão começando a ficar mais claras. Simbeta, seu bastardo! Na vida passada ele disse que os magos negros estavam destruindo o mundo e se ofereceu para eliminá-los sob o disfarce de um cavaleiro. Então, desde o início, os cavaleiros tinham almas podres. Aiden viu muitos de seus rostos imundos. Curse, ainda duvidoso, perguntou: mas por que eles ajudaram Hakan a se tornar o líder? Aiden respondeu lentamente: talvez seja por causa da sucessão. Uma família poderosa não depende apenas da força militar, mas também de forças de apoio importantes. E com Dyer ferido no local daquela explosão, Shin Beta, ele está naturalmente almejando a posição de herdeiro número 1 agora. Tudo mudou, porque você salvou Dyer, mas Aiden não entende o porquê. Shin Beta ainda é tão descarado. Aquele bastardo traiçoeiro, perdido em um ataque de fúria. Aiden não percebeu que havia revelado sua presença até perceber que uma aura poderosa estava correndo em sua direção. Benny, sem que ele soubesse quando, investiu contra Aiden. Ele gritou ferozmente: tem um rato aqui! Sem hesitar, a espada brilhou com mana, instantaneamente correndo em direção a Aiden. Aiden não ousou demorar, rapidamente desviando para o lado. Suas sobrancelhas se franziram involuntariamente. A habilidade com a espada ainda é tão feroz. Será que ele percebeu minha presença tão cedo? Naquele momento, o padre de antes correu para impedi-los. Se vocês continuarem fazendo tanto bem, isso vai ser muito difícil para mim. Benny olhou para ele com olhos frios e disse: não acredito que isso está vindo de alguém que está sendo seguido por um rato e nem percebeu. Você é completamente inútil. Vá embora brincar em outro lugar. Assim que ele disse isso, o rosto do padre se contorceu. Ele rangeu os dentes e gritou: como ousa? Mas eram apenas palavras vazias. Porque ele tinha medo da morte. Ele se virou apressadamente e correu. Olhando para o jeito que ele correu como um cachorro de rua, Benny não pôde deixar de estalar a língua em desdém. Se ele não tivesse uma missão para fazer, ele definitivamente teria matado aquele idiota. Então ele virou seu olhar para Aiden. Ele bufou friamente e disse: ei, ratinho, considerando que você foi capaz de bloquear minha espada, se as suas habilidades não devem ser tão ruins, o que alguém como você está fazendo aqui? Aiden não recuou. E se eu perguntar? E se eu não quiser te contar? Essas palavras de Chobeni o pegaram de surpresa. Um sorriso irônico se contorceu em seus lábios. Que divertido. Mesmo que Aiden tivesse proferido um desafio tão provocador, ele sabia que era muito difícil lutar contra ele agora. É melhor apenas recuar. Dito e feito, Aiden disparou como uma rajada de vento. Mas Benny lhe daria essa chance? Ele rapidamente o perseguiu. Num piscar de olhos, ele bloqueou a fuga de Aiden. Ele disse friamente: brincar com covardes não é nada divertido, derrubando tudo ao menor toque. Estou realmente ansioso para ver quanto tempo você consegue manter a boca fechada. Assim que terminou de falar, Benny avançou como um louco, forçando Aiden a levantar sua espada em defesa, olhando para sua loucura. Curse não pôde deixar de exclamar: é surpreendente que haja um humano que se assemelhe a Talos. Mais do que você, na verdade. Aiden sentiu o mesmo. Aguenta firme! Ele é um dos caras mais loucos que eu já conheci. Não é hora para bate-papo. A situação de Aiden está bem ruim agora. Benimaru está pelo menos no nível máximo de espada de Ki. O escudo espiritual de Benzi ainda está se recuperando, então você também não pode usá-lo. Mas existe outro jeito.
Benimaru vai perceber em breve. Do lado oposto, Benimaru ataca implacavelmente, claramente querendo encurralar Aiden. Mas em apenas alguns movimentos ele percebeu algo. A esgrima que Aiden está usando, Benimaru reconhece. Seu rosto imediatamente se torna sombrio. Aproveitando a oportunidade enquanto Benimaru hesitava, Aiden rapidamente falou: Cavaleiro Vermelho Benimaru Dema. Ouvindo essas palavras, os movimentos de Benimaru pararam abruptamente. Ele exclamou em choque. Como você sabe meu nome? Impossível. Antes que Aiden pudesse sequer... Graças à sua inteligência, Benny, disse ele. Agora eu entendo. Eu deveria ter percebido antes. Quando eu vi... Sua esgrima é idêntica à esgrima do meu senhor. Ele presumiu que Aiden era um dos homens de Dare. Aiden estava um pouco perdido. Ele só podia se desculpar com Dare. Pensando, ele falou lentamente. Você acha que pode escapar impune? Mas depois de se envolver com magos negros? Cale a boca, seu cachorro estúpido daquele maldito cavaleiro mercante. Benny gritou, então brandiu sua espada. Aiden não atacou, apenas se defendeu. Ele percebeu que ele estava ainda mais insano depois de vê-lo como um capanga de Dare. Dari realmente é uma família problemática. Todos gritam do mesmo jeito. Este cavaleiro vermelho tem muitos problemas de personalidade. Quanto mais fácil você fica com raiva, mais fácil é para eles perderem a cabeça. E mais difícil se torna notar seus arredores. Eles nem vão perceber o que está acontecendo ao seu redor. Um clang soa mais uma vez. Duas espadas afiadas se chocam rapidamente. Benny sorri triunfante. Você não consegue fazer nada além de aparar? Por que você não consegue me derrotar só com isso? Sabe? Mas assim que disse isso, sangue escorreu repentinamente de seu nariz. Ele limpou o sangue com a mão, seus olhos cheios de dúvida. Antes que o choque pudesse passar, uma sensação de perigo fez Benny entrar em pânico. De repente, um raio veloz de luz de espada atinge. Ele levanta apressadamente sua espada para defender, mas ainda é empurrado para trás. Seu senso de equilíbrio sumiu. O que ele fez com ele? Vendo essa cena, Aiden fica extremamente satisfeito. É tarde demais para perceber agora. A habilidade original dele é ressonância. Cada vez que a espada de Aiden toca seu oponente, uma onda mágica é criada, causando vibrações no fluxo de mana do oponente. É muito fraco e difícil de detectar no primeiro encontro, o que permite que ele use isso como uma espécie de ilusão. Mas se continuar a se acumular, isso se tornará um veneno mortal. Se Benny New fosse apenas um cavaleiro comum, ele certamente não seria capaz de resistir até agora. Mas ele ainda está aguentando, apesar de ser empurrado para trás por Aiden. Benny New ficou furioso e começou a gritar. Você acha que pode me derrotar com apenas alguns truques sujos? Ei, venha com tudo! Aiden fez um leve beicinho dizendo em um tom provocador. Eu não gosto disso. Você pode me pegar, mas você parece tão exaltado. Benny New ficou ainda... O cara repreende agressivamente o lacaio daquele Deer. Nem um santo toleraria tal desrespeito. Aiden está prestes a explodir. Cale a boca, seu cão de Simbeta. Cachorros não devem latir à noite. O rosto de Benny passou de verde a branco em um instante. Ele parecia tão horrível quanto pisar em esterco. Ele rangeu os dentes e amaldiçoou. Como ousa pronunciar o nome dele com sua boca imunda? Seu verme miserável! Vou te fazer em pedaços! Assim que terminou de falar, ele agarrou sua espada com força e atacou. Aiden permaneceu calmo, parado ali com uma sobrancelha provocativamente levantada. Muito bem, você não me deixa outra escolha. No meio da conversa, um frasco de vidro apareceu em sua mão. Sem hesitar, ele o arremessou em Benny. O cara bloqueou apressadamente com sua espada, zombando. É isso! É tudo o que você pode fazer? Recorrer a truques baratos? Mas quando terminou de falar, o frasco explodiu de repente. Uma densa nuvem de fumaça encheu a noite escura, junto com o grito furioso de Benny. Seu pequeno bastardo, não fuja! Volte e lute comigo, eu vou te despedaçar. Infelizmente não havia ninguém por perto. Benny estava furioso, com o rosto tão vermelho quanto um tomate. 8 litros de leite não saciariam sua raiva. Ele olhou para o céu e começou a xingar sozinho. Seu maldito filho da puta! Você só é bom em fugir como um perdedor patético? Seu cachorro covarde! Que pena. Aiden não se importou. Ele havia escapado com sucesso. A garota perguntou com uma pitada de dúvida. Você fugiu em vez de acabar com ele? Aiden respondeu resignado. No meu nível atual, é impossível para mim vencer um... Cavaleiro do estágio da Espada Suprema. Sem manifestação espiritual. Felizmente tinha a bomba de fumaça especial da Cassie. Embora ela tenha hesitado um pouco quando pedi para ela fazer. Mas tudo bem. Está feito agora. E agora não posso deixar aquele mago negro escapar também, do outro lado. O sacerdote que acabara de sair da batalha dos outros dois.
Agora estava correndo por sua vida. Ele queria voltar e informar Hakan que alguém havia descoberto suas identidades. Mas a vida nem sempre é um sonho. Um grito alto ecoou repentinamente atrás dele. Seus malditos são sempre um problema! O padre pareceu um pouco em pânico. Ele tentou se esquivar, mas era tarde demais. O flash afiado da lâmina o atingiu, e assim ele encontrou seu criador. Na manhã seguinte, no porão do Mago Negro, Hakan ainda estava lá, mas a raiva dentro dele estava furiosa como fogos de artifício. Ele bateu na mesa com fúria e gritou: "Que diabos está acontecendo? Você desviou o cavaleiro e ele está desaparecido." "O cavaleiro não está em lugar nenhum." Hakan suspeitou que havia sido traído, ou que o cara havia sido capturado por alguém. Mas não importa o que, a cerimônia sagrada... não pode acontecer hoje! Ele não teve tempo para pensar demais. Pensando nisso, Hakan de repente se lembrou de algo. Ele soltou uma risada insana. "Eu ainda tenho a pessoa perfeita para isso. Talvez eu possa usar aquele garoto de outra maneira." Na entrada do Salão do Fogo Sagrado, no dia da cerimônia de despertar da Santa, multidões de pessoas se reuniram neste lugar. Joseph abraçou Alice com força, chorando incontrolavelmente. "Minha filha vai se tornar uma santa?" "Não acredito." Alice suspirou, impotente. "Pai, por favor, não chore. Você está me envergonhando agora." Aiden também se aproximou, dizendo com um sorriso: "Alice, você se lembra do que eu te disse?" Ao vê-lo, a expressão da garotinha mudou, e ela assentiu animadamente. "Eu me lembro, Aiden. Vou recuperar tudo, com juros pelos problemas que o sagrado me causou. Cada centavo." Ouvindo estas palavras, ela olhou para Aiden e perguntou confuso: "O que você ensinou à minha filha?" "Jovem mestre Aiden." Ele coçou a cabeça e disse com uma risada: "Bem, é sobre como viver sem se dar mal." "Parece que chegou a hora dela ir, hein?" Joseph, embora relutante, ainda teve que deixar Elise entrar. O padre ao lado dele tentou apressadamente persuadir Joseph. "Ninguém mais tem permissão para entrar com a santa. Ela estará segura. Por favor, se acalme." Joseph ainda não ouvia, chorando como se o céu estivesse caindo. "Elise, cuide-se, querida." Aiden ficou ao lado deles, suspirando silenciosamente. Ele está agindo como se nunca mais fosse ver a filha dele. Justamente então, Hakan apareceu repentinamente por trás. Um sorriso sincero florescendo em seu rosto enquanto ele falava. "Jovem mestre Aiden, por favor, venha aqui por um momento." Aiden estava um pouco desconfiado, mas ele ainda seguiu Hakan para um canto do santuário. Ele franziu a testa, olhando para o velho, perguntando: "O que foi?" "O que é tão importante que você tem que se esconder em um canto escuro para..." Hakan balançou a cabeça levemente, dizendo: "Oh, não é nada disso. Eu simplesmente queria te dar um pequeno presente, em troca de tudo isso que você fez, entende?" Com isso, ele abriu a caixa de madeira em sua mão. Dentro havia um elixir divino. Ele riu e disse: "Esta é a medicina da mais alta qualidade que sobrou no templo. Este item é tão raro e precioso, é incrivelmente difícil de produzir." Hakan explicou: "Se eu desse isso abertamente a Aden, o templo inteiro ficaria louco. Então, eu tive que te trazer a um lugar privado para entregar pessoalmente." Vendo o item em sua mão, Aiden ficou imediatamente radiante. "Sério, tem certeza que posso pegar isso?" Hakan assentiu calmamente. Hakan disse com naturalidade: "Claro que pode. Você é quem salvou o futuro de todo o templo do Deus do Fogo." Assim que as palavras saíram de sua boca, Aiden pegou o elixir divino. Sem hesitação, ele o colocou na boca. Vendo essa cena, Hakan exibiu um sorriso convencido. No exato instante em que o item foi engolido, veias azuis apareceram repentinamente no rosto de Aiden. Então seus olhos perderam o foco de repente. O grande plano é um sucesso. Hakan sorriu com satisfação. "Que tolo por cair na armadilha! É uma droga que contém uma maldição hipnotizante de lavagem cerebral. Até mesmo um mestre espadachim obedecerá às minhas palavras." Pensando nisso, Hakan imediatamente falou: "Jovem mestre Aiden, eu ordeno você." Aiden, como um robô, assentiu. "Sim, mestre." Ele se inclinou perto de seu ouvido e sussurrou: "Agora use a porta dos fundos, que eu preparei para matar a criança no ritual de despertar." Imediatamente, do outro lado, no caminho que Alice entrou, uma abundante fonte de poder sagrado estava envolvendo a garota. Em breve, uma chama brilhante apareceu diante de Alice, lembrando as palavras daquele bispo. Ele disse para ela entrar nas chamas para encontrar o santo. Ele disse que as chamas não queimariam. Mas e se ela entrar e elas queimarem? Ela se sentiu tão assustada. Mas então Aiden disse:
Alice deve retomar o problema que o santo causou. E naquele momento ela não sentiu medo algum. Lentamente, ela subiu as escadas. Com determinação feroz, a garota pulou nas chamas. É hora de pagar a dívida, santo! No mesmo instante, uma figura apareceu atrás de Elise. Era Aiden, mas seus olhos estavam completamente desfocados. Enquanto isso, do lado de fora da entrada do Salão do Fogo Sagrado, Joseph ainda chorava por sua filha. Hakan atrás dele escondia um sorriso. Um invasor imprudente, ousando invadir o templo e matar a santa. Que história perfeita, finalmente. Ele poderia ter se tornado o arcebispo do santuário. E então, o som de passos apressados ecoou por trás. Hakan e seus homens imediatamente se viraram assustados. Liderando a investida estava Vale. Ele gritou alto. Todos parem! Não era apenas Vale. Atrás dele estavam muitos padres, armados e prontos. Vendo-os, a multidão imediatamente ficou confusa e começou a murmurar. O que esses caras estão fazendo? E eles estão usando armaduras de combate também? Hakan também ficou muito surpreso. Ele correu para questionar o bispo Vale. Você não sabe que a cerimônia de despertar está em andamento? Como ousa aparecer aqui vestido assim? Vale parecia calmo. Ele disse calmamente. Eu sei que a cerimônia de despertar está em andamento. Mas estou aqui porque algo ainda mais importante surgiu. Imediatamente depois ele olhou para a multidão e gritou alto. Entre vocês, há alguém que se uniu ao lado sombrio. É por isso que vim aqui, não importa o custo. Ao ouvir isso, o rosto de Hakan imediatamente se tornou sombrio. Como você sabe? Os outros atrás dele estavam igualmente perplexos. Hakan temeu ter sido exposto. Ele apontou o dedo, repreendendo, disparando bobagens. Como ousa blasfemar? Que um dos irmãos e irmãs no templo está em conluio com a escuridão? Você ousa espalhar rumores tão ultrajantes. Você não tem o direito. É minha ordem. Ao terminar de falar, uma voz profunda ecoou. Ao ouvir esta voz, Hakan ficou ainda mais aterrorizado. Ele reconheceu aquela voz. Os sacerdotes ao lado dele também ficaram chocados, porque quem apareceu foi o grão-sacerdote Kettle. Nesse momento, o rosto de Hakan estava como se tivesse pisado em algo repugnante. Como ele poderia limpar a maldição que ele... Lançou por anos? Além da santa, existe mais alguém com poder divino suficiente para fazer isso? Será que temos um traidor entre nós? O sumo sacerdote Keltio encarou Hakan com a voz fria. Acabou? Vice-arcebispo. Não, mago negro Hakan. Hakan mordeu o lábio com força, calculando suas opções. No fim, ele foi exposto no último momento, em um instante. Os sacerdotes atrás dele começaram a sussurrar confusos. Ninguém poderia imaginar que ele era um mago negro. Hakan rangeu os dentes de raiva. Ele havia se preparado meticulosamente para este momento, por décadas, apenas para falhar. Mas rapidamente um sorriso sarcástico surgiu em seus lábios. Não, ele ainda tinha mais um truque na manga. Hakan disse calmamente. Se você está me chamando de mago negro, então parece que você ainda não se recuperou totalmente. Você não faz ideia de como eu estive preocupado com você. Ele rapidamente jogou a culpa para outro. Parece que na verdade, mestre Aiden é o mago das trevas. Eu o ouvi por acaso planejando matar a donzela sagrada. Precisamos encontrá-lo e fazê-lo parar. Assim que Hakan terminou de falar, de dentro do salão do fogo sagrado, Aiden saiu lentamente carregando sua espada. Ao vê-lo, Hakan o agarrou como uma tábua de salvação. O velho gritou. Aden, seu canalha! O que você fez com a donzela sagrada? A donzela sagrada? Aden riu friamente. Então ele disse alegremente. A garota está realizando o ritual em segurança, vendo o foco retornar aos olhos de Aiden. Hakan imediatamente entrou em pânico. Ele realmente quebrou a maldição? Como ele pôde quebrá-la sozinho? Então temos que voltar para antes da batalha com o Cavaleiro de Sangue. Então Aiden estava calmamente parado perto da janela. Então ele olhou para a árvore antiga do outro lado e falou. Eu sei que você está me observando, Nista. Quer conversar? A escuridão permaneceu silenciosa. Mas então uma coruja apareceu. Hesitando por um momento, ela alçou voo. E então pousou na janela. Era Nista disfarçada, indo direto ao ponto. O que você está tramando, Aiden Hermes? Aiden sorriu. Eu sei que você viu tudo. Mas a Sociedade do Caos está tramando algo. Eles são nossos inimigos em comum. E eu estarei observando o caos. Então me ajude. Nista olhou para ele desconfiada, perguntando com suspeita. Com o quê? Aden sorriu misteriosamente. Me empreste aquela coisa. Assim que ela ouviu o que ele queria emprestado, Nista caiu em pensamentos. Um momento depois, ela perguntou duvidosa. Por que você precisa repentinamente da ferramenta? Para neutralizar a magia? Você vai lutar contra a Sociedade do Caos? Aiden balançou a cabeça levemente. Não, eu só quero usá-la para neutralizar a maldição sobre o sumo sacerdote. Afetou Theo. A maldição paralisou seu corpo, mas sua consciência permanece. Ele provavelmente sabe sobre a traição de Hakan. Então, se ao menos Theo... Acordar! Podemos capturar aqueles traidores! Ouvindo isso, Nista assentiu.
Faz sentido. Se for assim, então isto será útil. Assim que ela disse isso, um fluxo de magia apareceu em sua mão. Rapidamente, um anel apareceu na mão de Nista. Nista explicou lentamente. Este é um item que eu mesma fiz. É chamado de Anel Anti-Artes Negras. Se o sumo sacerdote usar este anel, a maldição será suprimida. Mas Nista ainda alertou Aiden para ser cuidadoso. Parece que a Sociedade do Caos fez uma lavagem cerebral. Na maioria das pessoas no templo. Suspeito que eles possam querer fazer o mesmo com Aiden. Ouvindo isso, Aiden sorriu, dizendo que não precisava se preocupar com isso. Ele disse que já estava sob uma maldição. Uma terrível. Uma maldição fraca, como se isso não pudesse tocá-lo. Amaldiçoado, percebendo que estava sendo mencionado, ficou furioso, gritando, "Seu dragãozinho está zombando de mim, me comparando a uma maldição?" Aiden admitiu. De quem mais eu estaria falando? E assim, os dois começaram a discutir novamente. No final, amaldiçoado teve que recuar perante a medicina sagrada, retornando à realidade. Aiden olhou para Hakan, sorrindo. Hakan, você está frito. Nesse momento, Hakan tremia de raiva. Justamente então, os sacerdotes ao redor começaram a questionar Hakan, mas ele não disse uma palavra. Keter também se manifestou, aconselhando. Desista, Hakan. Por respeito aos nossos muitos anos de conhecimento, pelo menos eu vou... Mas ele nem tinha terminado de falar. Hakan interrompeu friamente. Desistir? Por que eu faria isso? Ele rugiu agressivamente. Você sequer compreende a humilhação? A desgraça de não ser escolhido pelo fogo sagrado? Toda a minha vida, eu desejei me tornar um santo. Você entende a devastação de perder um objetivo de vida? Ouvindo essas palavras, Kylo de repente sentiu uma pontada de arrependimento e disse, Hakan, por favor! Mas neste momento, Hakan estava consumido por uma fúria flamejante. Ele não conseguia ouvir nada e começou a gritar. Então eu vou! Eu vou transformar todos vocês em mortos-vivos. Se tornem meus seguidores. Bali olhou para ele, dizendo friamente. Sumo sacerdote, eu não posso mais ficar parado. Derrubem-no agora. Ouvindo essas palavras, Hakan rugiu desdenhosamente. Você acha que pode me derrotar? Aqueles que compartilham essa linhagem, por favor, me ajudem. Assim que ele terminou de falar... Energia negra começou a girar ao redor dele. Hakan não era o único a fazer um movimento. Alguns sacerdotes escondidos também começaram a se agitar, lançando seu ataque. Os sacerdotes, armados e blindados, não recuaram. Eles imediatamente se adiantaram para impedi-los. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o foco desapareceu de seus olhos. Eles estavam claramente sendo controlados, murmurando incessantemente. Lord Hakan, nós o obedeceremos. Imediatamente depois, eles atacaram. Outros sacerdotes que não foram controlados, Bali então desembainhou sua espada, gritando ferozmente. Por que há tantos traidores no Esquadrão 5? Em nome da Sagrada Chama, pereçam. Infelizmente, a punição divina ainda não foi lançada. Keuteo gritou alto, interrompendo o sacerdote. Bali, pare com suas ações. Bali parou imediatamente, olhando para o sumo sacerdote com desconfiança. Por que sumo sacerdote, Keuteo? Ignorando-o, ele voltou seu olhar para Hakan e falou. Quão pior você quer se tornar? Hakan zombou. Keuteo, você é esperto. Eu quero ver vocês todos se massacrando. Está vendo, não está? Eu usei magia para controlar a maioria dos membros da Sagrada Ordem. Já! Tente me tocar, então. Eu vou fazê-los cometer suicídio. Ouvindo estas palavras, a expressão de Keuteo imediatamente se tornou sombria. Pelo contrário, Hakan ficou ainda mais convencido. Não há mais nada que você possa fazer, desista, Keuteo. Mas, naquele momento, a voz de Aiden cortou o ar de repente. Uns 15, eu diria. Essas palavras assustaram Hakan, que virou a cabeça surpreso. Ele viu a figura de Aiden se movendo como um raio, passando rapidamente pelos padres contidos. Em um instante, 2 padres caíram. Então ele ergueu uma sobrancelha e disse com um sorriso. 2 por enquanto. Vendo isso, Hakan ficou furioso e rugiu. Eu disse que ia fazê-los cometer suicídio em massa! Quem se importa? Aiden deu de ombros com indiferença e fez beicinho. Vá em frente e mate-os, se quiser. Qualquer um pensaria que você é o vilão aqui. As palavras de Aiden enfureceram Hakan. Ele rugiu ferozmente. Você acha que eu não ousaria? Se eu der a ordem, eles vão... Mas antes que pudesse terminar, Aiden sorriu, um sorriso selvagem se espalhando pelo seu rosto. Vá em frente, eu não me importo. Eu nem sou mais membro do templo. Você disse que só queria uma coisa. Você só quer espancar membros do caos, ter uma briga caótica. Só isso. Ao ouvir essas palavras de Aiden, o rosto de Hakan se fechou. Você sabia que eu era um membro do caos? Então você estava me mirando desde o começo. Quanto mais ele pensava nisso, mais irritado ficava. Hakan imediatamente rugiu, ordenando, matem-no.
Agora! Imediatamente, um grupo de sacerdotes controlados pela mente se moveu para atacar Aiden. Vendo isso, Curse não pôde deixar de pular para fora e perguntar: Você não pretende matar todas essas pessoas inocentes, pretende? Aiden sorriu. Eu não sou tão cruel. Curse ficou sem palavras. Só um louco acreditaria nas suas palavras. Aiden permaneceu calmo. O caos lança maldições em muitas pessoas. Porque uma pessoa não é forte o suficiente. Se quebrarmos a maldição de algumas pessoas, então os outros também serão resolvidos automaticamente. Nesse momento, Aiden tirou alguns frascos de vidro de suas vestes. Imediatamente depois, tomou impulso. Ele avançou em direção aos sacerdotes sem hesitar. Aiden arremessou os frascos naquela direção. Em um instante, a fumaça envolveu toda a área. Hakan cerrou os lábios sombriamente. Que diabos é essa fumaça? Aquele bastardo está usando truques baratos. Matem-no agora. Ao mesmo tempo, Aiden aterrissou no chão, vindo do ar. Imediatamente depois, seus olhos se tornaram resolutos. Em um instante, ele disparou como um raio. Conforme o tempo passava, a expressão de Hakan se tornou sombria, porque ele podia sentir o número de magos negros diminuindo. Pensando nisso, seu corpo tremeu incontrolavelmente. Foram 15 anos para realizar este plano. Como pode falhar? Hakan não estava disposto a aceitar que só tinha uma escolha restante. Ao mesmo tempo, dentro da fumaça turva, um sacerdote corria por sua vida, desesperadamente clamando por ajuda. Infelizmente, Aiden o despachou rapidamente com um único golpe. Indo se encontrar com seu criador, ele murmurou friamente. Tentando agir como inocente, mas você está exalando energia sombria. Encontrá-los é fácil como torta. Então isso significa que só restam 6 agora, se incluirmos Hakan. Foi então que Aiden de repente percebeu algo surpreendente. Por que o número de magos negros está diminuindo? É Valia? Cursed então interveio para falar. Eles não estão desaparecendo, Dragon Slayer? Aiden perguntou com um pouco de dúvida. O que você quer dizer? Cursed explicou calmamente. O poder sombrio está convergindo em um lugar. O que você está sentindo é obra de Hakan. Ao redor dele. Neste momento, tudo está envolto em energia sombria. Esta cena aterrorizou os sacerdotes. Eles começaram a gritar e implorar. Por favor, Hakan, por favor, me perdoe. Infelizmente, como Hakan poderia perdoá-lo? A energia escura começou a consumir o homem por completo. Hakan está extremamente satisfeito. Eu te ofereço as vidas deles. E metade da minha própria vida. Nobre do inferno, por favor, desça aqui. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Aiden imediatamente ficou sombrio. Um nobre do inferno? Não me diga que é o que você está pensando. Bari está igualmente aterrorizado. Ele exclamou em choque. O que é isso? Kael treme de medo. Este é o fim do mundo? Neste momento. O céu ficou completamente preto, envolto em magia negra. Mas em pouco tempo, os olhos dos sacerdotes consumidos pelo roxo agora voltaram ao normal. Todos os sacerdotes estão livres do controle agora. A maldição foi suspensa neste exato momento. Bali grita imediatamente. Todos, juntem-se! A verdadeira batalha começa agora. Exatamente como você disse. A energia no céu não se dissipou nem um pouco. Ele murmura em espanto. Eu nunca vi uma energia tão maligna antes. Sob o olhar horrorizado de todos. E se aqueles fluxos de energia que de repente descem do céu e disparam para o chão? Bali fica instantaneamente horrorizado. O que está acontecendo? Mas ninguém sabe o que está acontecendo. Bum! Este lugar explode de repente. Os sacerdotes que não conseguiram escapar a tempo foram enterrados nos escombros. Bali pensou que também seria afetado pela explosão, mas quando abriu os olhos, viu que ainda estava seguro. Felizmente, Aiden o protegeu. Então ele ainda está seguro. Aiden não tem tempo para explicar. Ele urge rapidamente o sacerdote. Bali imediatamente evacuou todos para a segurança. Rápido, afastem-se o máximo possível do santuário. Ele disse isso porque dentro daqueles vapores que uma figura sombria havia emergido. Seguindo-a, havia uma voz gutural e profunda, como se viesse das profundezas do inferno. Então esta é a atmosfera do reino mortal? O tom continha um toque de contemplação melancólica. Que mundo maravilhosamente onírico! Estou chocado. Que criaturas tão patéticas e fracas possam viver aqui. Ao ouvir essa voz, o rosto de Aiden imediatamente escureceu. Droga! Aquele maldito Hakan! Ele invocou algo inimaginável! Diante deles estava um demônio do inferno. 2 longos chifres adornavam sua cabeça. Um par de asas enormes se espalhava de suas costas. Ele retumbou. Eu nunca esperava encontrá-lo aqui. Que surpresa! Quem me invocou para este lugar? Foi Hakan quem finalmente falou. Seu demônio! Eu sou o seu mestre! Eu sacrifiquei metade da minha vida para te invocar. Agora obedeça-me e mate todos eles. Antes mesmo que ele pudesse terminar seu comando. Um raio de energia afiado cortou seu pescoço. Instantaneamente, a cabeça de Hakan foi separada de seu corpo. O demônio invocado.
olhou com desprezo. Eu pensei que aquele que me invocou teria uma deliciosa alma, mas Mefisto o achou imundo. Ele não gostaria de se banquetear com sua alma. Aiden mordeu o lábio ferozmente. Um demônio infernal que trouxe destruição ao mundo de sua vida passada. Ele é inteligente. Ele é um demônio de alto escalão. Mesmo um mestre espadachim acharia difícil. Lutar contra um demônio? De um nível, você poderia tê-lo derrotado com um único movimento em sua vida passada. Mas não mais. Nesse momento, Aiden de repente percebeu algo. Os sacerdotes atrás deles haviam desmaiado, inconscientes no chão. O que diabos aconteceu? Curse não pôde deixar de se manifestar e avisá-lo. Ele tem uma habilidade especial chamada Névoa da Ilusão. Aqueles que inalam a névoa ficam presos no pesadelo e terão sua força vital drenada por ele. É claro, eu não vou deixar que isso aconteça com você. Ouvindo essas palavras, Aiden ficou um pouco surpreso, pensando que já o entendia. Mas quem é esse monstro? Curse continuou. Mefisto, o demônio das mentiras e do engano. No passado, ele até ousou me enganar. Mas no final eu subjuguei sua alma. Ouvindo isso, Aiden não pôde deixar de suspirar. Ele enganou até o Senhor do Inferno. Você está brincando comigo? Bem, neste momento, Mefisto de repente aproximou o rosto de Aiden. Ele resmungou friamente. Realmente um humano interessante. Um flash de pânico cruzou o rosto de Aiden. Desde quando? Ignorando a reação de Aiden, Mefisto continuou, ainda capaz de se mover dentro da minha névoa. Eu me pergunto qual o gosto da sua alma? Ele realmente é um demônio de alta patente, como esperado. Apenas enfrentá-lo já está colocando uma imensa pressão em Aiden. Percebendo o medo de Aiden, Curse rapidamente o tranquilizou. Não tenha medo. Mefisto ainda não recuperou totalmente seu poder. O ritual de invocação daquele humano é muito instável. Portanto, Mefisto, e nem sequer tem metade de seu poder original. Aiden ainda estava hesitante, inseguro sobre o que fazer. Mefisto continuou. Minha presa fraca e lamentável. Nesse momento, Aiden sorriu e retrucou. Au. Você late demais. Mefisto, hein? Aquele nome pareceu assustar Mefisto. Ele exclamou surpreso. Como você sabe meu nome? Um leve escárnio. Aiden disse friamente. Você é bem famoso mesmo no reino humano. Ele disse que era o animal de estimação, arrastado pelo Senhor do Inferno como um cachorro. Se você não sabe como enganar o Senhor do Inferno, eu poderia te ensinar alguns truques. Ouvindo isso, Mefisto imediatamente ficou furioso, gritando. Animal de estimação? Truques? Como ousa? Eu sou um demônio nobre, seu humano arrogante! Como ousa falar comigo assim? Assim que terminou de falar, Mefisto balançou suas garras em Aiden. Mas ele ainda conseguiu desviar, o chão se estilhaçando com o golpe. Mefisto rangeu os dentes, amaldiçoando. Eu vou te mostrar. E como é ter sua alma dilacerada? Como seria o resto da minha vida, como ele? Aiden ficou um pouco confuso, tipo, o que mais ele era? Maldição! O que você está escondendo de mim? Ele hesitou por um momento antes de responder. Eu estava apenas usando ele como um experimento na alma de um demônio. Por exemplo, para ver se ele consegue reter a consciência quando sua alma é despedaçada e remontada vez após vez. Ouvindo estas palavras, Aiden não pôde deixar de suspirar. Por um momento esqueci quem você é. Você também é um louco. Curse não cedeu e não refutou. Eu definitivamente não sou tão louco quanto você. Aiden estava com preguiça de falar muito com ele. Ele precisava pensar sobre a próxima coisa. Há muita gente aqui. Eles precisam encontrar outro lugar. Mas Mefisto parecia saber seus pensamentos. Ele correu. Aonde pensa que vai, seu humano patético? Suas garras afiadas atacaram novamente. O ar ao redor deles foi dilacerado pelos golpes de Mefisto. Pedras e destroços voaram por todos os lados. Felizmente, Aiden conseguiu desviar a tempo. Mas ele não pôde deixar de exclamar. Você está dizendo que isso é menos da metade do poder dele? E ele ainda é tão forte? Assim que terminou de falar, sua expressão se tornou sombria. Ele rapidamente ergueu sua espada para bloquear o pé enorme de Mefisto que descia. Infelizmente, sua força era esmagadora demais. Aiden foi lançado para trás. Seu corpo bateu contra a parede. A dor o fez gemer suavemente. Mefisto riu com entusiasmo. Você ainda está de pé depois do meu ataque? Você certamente não é um humano comum. Mordendo o lábio ferozmente, Aiden franziu a testa, pensativo. Não posso usar o escudo Benson. Ele precisa de tempo para se recuperar. Só existe uma maneira de derrotá-lo, mesmo que eu não goste muito disso. É graças à poção superior que Haka me deu. Todos os movimentos de Aiden foram aprimorados em um nível. Até mesmo aqueles em que eu não pensei. Não sei se devo agradecê-lo ou não. Pensando nisso, a espada de Aiden estava girando com energia escura. Apenas por um momento. O rosto de Mefisto imediatamente ficou sombrio. Essa aura é...
A técnica de glutonaria de Beelzebub foi aprimorada. Agora ele pode liberar as almas que foram comidas, transformando-as em fantasmas. Pensando rápido, Aiden gritou sua técnica. Nodikulin! Subjugação do escravo espectral. Após seu grito, essa espada em sua mão brilhou repentinamente com luz. Então, uma torrente de energia escura a envolveu. Nesse momento, o rosto de Mefisto ficou ainda mais sombrio. Só magos podem usar energia escura? Como ele pode? Como ele pode? Num piscar de olhos, uma voz grave ecoou. Mestre, dê-me suas ordens. Seguindo esta voz, uma figura colossal protegeu Mefisto. Aiden sorriu. A verdadeira luta começa agora. O cobaia número 1 do Lorde das Trevas, hein? Essas palavras enfureceram Mefisto, que rugiu. Seu pirralho! Eu vou te mostrar o que é o inferno! Ignorando a comoção do lado de fora, Alice continuou o ritual dentro do Salão do Fogo Sagrado. Olhando ao redor para a paisagem, a garotinha exclamou alegremente. Onde é isso? É tão lindo! Naquele instante, uma voz grave ecoou repentinamente. Faz um tempo desde que vi um humano. Seguindo o som, uma pessoa em um manto preto se aproximou lentamente. Essa pessoa é o Deus do Fogo Sagrado. Ele disse friamente. Eu tenho que voltar a dormir. Então pegue o poder sagrado e vá. Alice apontou diretamente para o rosto dele e perguntou. Você é um deus? O Deus do Fogo Sagrado não pôde deixar de ficar atordoado. Você acabou de apontar para mim, exatamente como planejado inicialmente. Alice disse confiante. Você sabe o quanto eu lutei por você? Não sabe? Eu quero meu principal e juros de volta. Ao ouvir isso, o Deus do Fogo Sagrado imediatamente franziu a testa. Essa criança audaciosa ousa pedir o pagamento a um deus? Como isso pode ser? Ele suspeitou que alguém havia corrompido a garota. De qualquer forma, estando entediado, isso ajudará a entretê-lo. O Deus do Fogo sorriu como se tivesse um pensamento repentino. Muito bem, eu vou te compensar por esta vida e pela sua anterior. Alice franziu levemente a testa, murmurando confusa. Anterior? O Deus do Fogo não respondeu. Concentrando seu poder divino, ele sussurrou incessantemente. Criança do destino, se cujo destino foi alterado por aquele que perdeu o seu próprio. Espero que sua nova jornada seja diferente desta vez. Lá fora, Beelzebub estava invocando sua magia de fogo. Essas chamas furiosas deixaram Mefisto amedrontado, forçando-o a voar para se esquivar. Mas Beelzebub o perseguiu implacavelmente por trás. Isso deixou Mefisto furioso. Que irritante! Por que eu deveria temer magia de fogo? Não é nada comparado ao fogo daquele... aproveitando esta oportunidade. Aden atacou ferozmente de longe. Ele disse friamente. Você foi distraído por um truque de alto nível. Amostra número 1 do experimento, hein? Ao ouvir isso, a expressão de Mefisto se tornou feia. Ele se esqueceu dele. Quando ele percebeu, já era tarde demais. Aden já havia cortado o seu braço. O corpo de Mefisto tombou várias vezes antes de cair no chão. Aiden pousou ao mesmo tempo, com um sorriso malicioso nos lábios. Você pensou que poderia me ignorar? Por estar enfrentando um truque barato de nível superior? Mefisto lutou para se levantar. Seu corpo tremia devido à excessiva perda de sangue e ele cerrou os dentes, amaldiçoando. Como ousa tirar meu braço e minha linda asa? Eu nunca vou te perdoar, criatura inútil! Aiden exibiu um sorriso atrevido. Amostra número 1 do experimento, hein? Por que você não tenta perguntar ao Senhor do Inferno por uma nova asa e um novo braço? Você pode até ganhar uma asa. É de um anjo fofo. Neste momento, Beelzebub invocou sua magia de fogo, preparando-se para atacar. Vendo essa cena, Aiden sorriu e disse, deixa pra lá. Você vai morrer aqui. Mefisto não queria. Ele gritou alto. Não! Com um estrondo, uma chama brilhante irrompeu, envolvendo-o em um mar de fogo. Aiden levantou as sobrancelhas com satisfação. Desculpe, Curse. Você terá que encontrar outro cobaia. Curse bufou friamente. Preocupe-se consigo mesmo primeiro. Meus cobaias não são tão fáceis de matar. Aiden ouviu essas palavras. Ele estreitou os olhos, observando o fogo furioso começar a diminuir. Com certeza, imediatamente depois... Mefisto reapareceu lentamente nas chamas. A expressão de Aiden imediatamente se tornou sombria. Ele franziu os lábios e disse, eu sei que Mefisto é um demônio de alto nível. Mas como ele sobreviveu àquele ataque? Suas mãos e asas também foram regeneradas. Ele explicou em voz baixa. Mefisto não é como outros demônios. O motivo dele ser um demônio de alto escalão é por causa de suas habilidades regenerativas, o mais forte entre os demônios. E o fogo não afeta Mefisto em nada. Ao ouvir isso, Aiden imediatamente franziu a testa. Fogo não o afeta? Mas ele parecia ter medo do fogo. Ele continuou. Mefisto tem medo do fogo, de fato. Porque uma vez eu experimentei sua resistência ao fogo. Eu o joguei no inferno mais quente, e ele ficou lá por muito tempo. Aden, ao ouvir isso, disse descontente.
Então você é o culpado. E por causar esse ferimento a ele. Nesse momento, Mefisto voltou à sua aparência normal. Seu braço e asas se recuperaram. Sua presença digna também retornou. Ele olhou para Aiden com os olhos semicerrados e falou com desdém. Seus truquezinhos não vão funcionar. Já viu a diferença entre você e eu? Mefisto provoca, se perguntando se você tem outras estratégias. Aiden franze a testa ferozmente. Ele não tem certeza se pode derrotá-lo, mas ele não pode abandonar todos que estão atrás dele. Com esse pensamento, ele avança novamente. Mefisto também não recua, avançando com um estrondo. Uma tremenda explosão irrompe. Fumaça e chamas se elevam, transformando a área em ruínas. Mefisto caminha lentamente para frente, sua voz fria. É só isso que você tem? Aiden, por outro lado, foi espancado e está caído, pateticamente no chão. Olhando de cima, Mefisto ri triunfantemente. Você é mais forte que a pessoa comum, mas não o suficiente para lutar comigo. Aiden abre os olhos e olha para ele como antes. Ele não consegue se concentrar e se sente com tanto sono. Este é o fim de sua segunda vida? Talvez. Ele deveria ter dado àqueles caras uma amostra do próprio veneno. Aiden sabia que ainda tinha pessoas para proteger. Ele deveria ter sido ainda mais forte em sua vida passada. Enquanto ele pensava, Mefisto atacou. Considere uma honra morrer pelas minhas mãos, Aiden. Naquele momento, basicamente, não havia como resistir. Ele estava morrendo de novo. Era realmente o fim. A última coisa que ele viu foi o rosto de Curse. Ele disse um pouco insatisfeito e relutante. Seu arrogante e tolo matador de dragões. Tanto faz, apenas use. Use meu poder. Instantaneamente, o poder do Senhor do Inferno foi despertado. Essa supressão absoluta fez o coração de Mefisto disparar. Seu corpo involuntariamente desabou. Sua expressão também estava muito desagradável. Sua testa estava coberta de suor frio. E sua boca não parava de murmurar. Isso é... Naquele momento, o corpo de Aiden emitiu uma aura escura. Um instante depois, ele abriu os olhos de repente. Mefisto encarou com crescente horror. Ele murmurou para si mesmo. Por que essa aura? Não pode ser. Mefisto não terminou sua frase, quando o núcleo de Aiden friamente interrompeu, ajoelhando-se. Mesmo que Mefisto não estivesse disposto. Ele ainda se ajoelhou involuntariamente. Ele franziu a testa e murmurou. É definitivamente aquele louco. Então, feche-se. Mefisto levantou a cabeça e disse respeitosamente para Aiden. Eu não o reconheci. É uma honra contemplar o Senhor do Inferno. A autoridade do Senhor. Eis do Inferno. É um poder que é totalmente familiar e natural ao Senhor. O domínio do Inferno. É absolutamente concedido ao escolhido para governar o Inferno. Todos os demônios, assim como os habitantes do Inferno, temem o governante. É por isso que o Lorde do Inferno pode reinar aqui. E é também por isso que Mefisto está tão aterrorizado. Aiden também ficou um pouco surpreso. Ele inesperadamente pensou, essa autoridade é ainda mais poderosa do que eu imaginava. Curse disse friamente, você já reconheceu minha grandeza? Matador de dragões, todo o inferno deve me temer. Então Curse suspirou com um toque de desamparo. Não acredito que estou assim agora. Inconscientemente sorrindo, Aiden disse alegremente, quem está te usando? Eu sou o generoso aqui. Você é incrível, grande Lorde do Inferno. Em contraste com sua alegria... Mefisto estava tremendo por causa da supressão absoluta de Curse. Um momento depois, ele finalmente levantou a cabeça e disse, meu Lorde do Inferno. Ouvindo isso, Aiden imediatamente sorriu. Ele estreitou os olhos olhando para ele e falou, certo, eu tinha esquecido que você estava aqui. Estou tão irritada agora, venha daqui e me ajude a me acalmar. Essas palavras fizeram a cara de Mefisto parecer que ele tinha pisado em algo desagradável. Ele murmurou baixinho, isso é ruim. Um momento depois, uma figura apareceu no caminho que leva ao Salão da Chama Sagrada. Uma figura apareceu. Elis finalmente terminou o ritual. Ela estava saindo lentamente, mas quanto mais perto ela chegava da entrada do salão, mais clara a voz de Aiden se tornava. Ela correu alegremente, chamando o nome de Aiden repetidamente. Mas quando ela viu a cena diante dela, seus olhos se estreitaram involuntariamente. Alice perguntou hesitantemente, o que você está fazendo, Aiden? Ouvindo a voz dela, Aiden imediatamente se virou acenando e sorrindo. Ei, garota! O ritual de despertar não foi interrompido, foi? Você viu o rosto de Deus claramente. Ela assentiu levemente. Mas rapidamente Alice fez beicinho e disse, mas aquele tio esquisito não me deu nada. O tio só ficou brilhando e eu voltei de mãos vazias. Naquele instante, a menininha notou algo de repente. Alice espiou Mefisto, que estava deitado lá atrás. Ela perguntou inocentemente a Aiden, o que aconteceu com aquele grandão caído? Aiden, ele parece machucado. Assustado e sem poder contar a verdade sobre Curse. Ele explicou casualmente.
Ah, aquele cara? Ele é o bichinho de estimação do seu amigo. Após sua explicação, Alice apenas ficou parada, atônita. Ela não entenderia nada. Sorrindo inconscientemente, Aiden continuou. A gente brincou um pouco demais, então ele só está descansando. Ouvindo isso, Alice assentiu inocentemente. Entendo. A menina, ouvindo sua explicação, repreendeu ressentida o Dragon Slayer. Quer dizer que você estava brincando com ele? Aiden riu. Ah, qual é? Eu não posso contar a verdade para ela agora. Alice foi até Mephisto e disse com simpatia. Pobrezinho caído, deve ter sido difícil para você. Ela então estendeu a mão e acariciou suavemente sua cabeça, diz. Muito bem, Gotinha. Mas neste momento, o corpo de Mephisto repentinamente entrou em chamas, fazendo Alice entrar em pânico. Ela deu um passo para trás. Assustada, Gotinha. Mephisto agarrou sua cabeça e gritou. Céus e terra, meu corpo está evaporando. Por favor, parem este teste de resistência ao fogo. Eu admito meu erro. Vendo esta cena, Aiden também ficou um pouco surpreso. Aquela chama é poder sagrado. Alice realmente despertou. Enquanto ele pensava, Curse saltou, lembrando o caçador de dragões. Sem esperar que ele dissesse mais, Aiden respondeu imediatamente. Sim, eu sei. Dizendo isso, ele se abaixou e pegou sua espada, lembrando Alice gentilmente. Feche seus olhos, Alice. Imediatamente depois, Aiden caminhou lentamente em direção a Mephisto, que estava constantemente gemendo de dor. Adeus, Mephisto, ele disse friamente. Era como mandá-lo se encontrar com seu criador. Imediatamente depois, Aiden ordenou que Beelzebub o devorasse. Vendo a boca gigante se abrindo em sua direção, Mephisto tremeu ainda mais. Impossível. O rei demônio Beelzebub também está aqui? Que pena. Ninguém ia responder às suas perguntas naquele momento. Em apenas um piscar de olhos, seu corpo foi completamente absorvido por Beelzebub. Aiden finalmente respirou aliviado. Finalmente acabou! Assim que as palavras saíram de sua boca, seus olhos se fecharam cansados. Seu corpo vacilou e caiu, assustando Alice até os ossos. Dias depois, após uma batalha feroz, o templo do Deus do Fogo finalmente estava em paz novamente. Mas o que se seguiu foi uma série de caças aos hereges escondidos. Inúmeros foram capturados. Foi uma purga em larga escala dentro do templo. Aiden também explicou brevemente aos sacerdotes que haviam desmaiado devido à névoa de Mephisto. Ele havia ajudado Alice a despertar e derrotar o Mago das Trevas. Este incidente fez Aiden perceber que ele ainda era muito fraco. Os traidores, Aiden, poderiam facilmente derrotar Mephisto, mesmo se o encontrasse agora. Mas ele ainda não conseguia acompanhar. Ele tinha que se tornar mais forte. Enquanto Aiden estava perdido em pensamentos, uma voz de repente soou por trás. No que você está pensando? Aiden se assustou e virou a cabeça. E viu o sumo sacerdote Gethel se aproximando. Ele perguntou desconfiado. Por que você está aqui? Parece que ele se recuperou totalmente graças ao poder divino de Alice. Gethel olhou para ele com olhos gentis. Graças a você por expor os hereges escondidos no templo. Fomos capazes de limpar este lugar rapidamente. Ouvindo essas palavras, Aiden apenas sorriu. Eu também estou muito feliz em ajudar. Eu tenho um excelente detector de mana negra. A maldição está dentro! Aiden reclamou imediatamente. Eu deveria ter deixado você. Eu preferia morrer. Me arrependo agora. Next, sou muito grato, Aiden. Ele não se importou com sua posição e abaixou a cabeça para falar. Além disso, me atrasei por causa de toda a confusão no templo. Em nome de todo o templo. Eu sou verdadeiramente grato a você. Aiden ficou um pouco surpreso com suas ações. Mas Next também não se importou. Ele continuou falando. Sem você, eu não teria sobrevivido. Eu poderia ter encontrado a Santa Perdida e o templo poderia ter sido destruído. Para ele, Aiden era o salvador do templo do Deus do Fogo. Aiden sorriu depois de ouvir essas palavras. Depois de muito tempo, ele abriu a boca alegremente. Eu só devo um grande favor a alguém do templo. Então, estou apenas retribuindo. Next perguntou com alguma dúvida. Você deve a alguém do templo? Quem é? Aiden se lembrou do Next Kahachi. Ele sorriu significativamente. Um sujeito bem barulhento disse uma vez. Por que alguém precisa de um motivo para ajudar os outros? Gethel fingiu ignorância como se não soubesse que ele estava se referindo a ele. O ancião sorriu sinceramente dizendo, estou muito satisfeito que um membro do templo pense dessa forma. Aiden simplesmente olhou para Gethel, sem dizer mais nada. Você já retribuiu a ajuda da vida passada dele. O velho pagou tanto o principal quanto os juros. As dívidas estão quitadas. Nesse momento, Gethel de repente se manifestou. Há mais uma coisa que quero lhe dizer. Ele disse que ouviu a razão de Aiden estar ali. Alice é o futuro do templo. De acordo com as regras, ela deveria estar aqui para receber educação. Mas ela não foi ensinada. Todo esse tempo. Mas considerando o caso dos assassinatos daqueles que carregam a marca há 15 anos e o recente incidente, o templo falhou em seu dever e em manter
sua reputação. Ketsu sabia que não era certo ficar obcecado demais com o futuro do templo e manter a santa aqui. Então ele decidiu estabelecer uma filial do templo no território de Heimitz. Ao ouvir isso, Aiden ficou muito surpreso. Mas dessa forma, Alice poderia estudar lá e também ficar em Heimitz. Além disso, o estabelecimento de uma filial do templo em Heimitz é uma boa notícia. O templo estabelecer uma filial na cidade, com seu poder e influência. Mas então a filial em Heimitz. Aqui. Isso simbolizará o poder da família Heimitz. Em outro lugar, nas profundezas de uma floresta sombria, dois estranhos estão aparecendo neste lugar, fazendo sabe-se lá que negócios obscuros nesse momento. O líder disse em uma voz grave: "Tenho a sensação de que é o Cavaleiro Vermelho." Ele é carne morta, com certeza. Sempre foi tão emotivo e desajeitado no trabalho. Ele disse que não deveríamos adicionar mais mentiras. É melhor sermos cautelosos. Devemos garantir que Lord Shinbeta se torne o próximo Grão-Duque. Então esses caras são os cães leais de Shinbeta, hein? Vilões como esses definitivamente não tramam nada de bom. Após terminar as coisas no Templo do Fogo, Aiden embarcou em uma carruagem de volta ao território de Remis. Desta vez, ele ainda estava viajando na carruagem do mercador Popon. A carruagem sacudia e chacoalhava como sempre. Lau, sofrendo de enjoo, parecia um cadáver flutuando rio abaixo. Aiden, incapaz de conter seu descontentamento, falou: "Por que você parece estar passando por um momento tão difícil? Até mais do que eu." Lau rapidamente acenou com a mão em resposta. "Não há nada de errado. Por que eu estaria passando por um momento difícil?" Você mandou Lau se esconder para investigar e descobrir quantos membros a Guilda do Caos tem. Mas ele acabou caindo em uma maldição, ficando velho ou algo assim. Aí teve que pedir ajuda para Alice. "Não acredito que foi isso que aconteceu." Aiden estalou a língua, ainda mais irritado. "Vou te treinar ainda mais quando eu voltar." Ao ouvir isso, Lau entrou em pânico imediatamente, mas sabia que não podia recusar. Ele não disse mais nada e decidiu perguntar outra coisa. "A propósito, onde você colocou as recompensas que o templo nos deu? Deve ser muita coisa, né?" Aiden hesitou um pouco, então estendeu uma bolsa. "Está tudo aqui." Vendo o que estava em sua mão, Lau exclamou surpreso: "Isso não é uma bolsa espacial? Isso é um artefato raro, que pode impedir que os itens sejam danificados ou enferrujados." Uma vez contido, eles presentearam Aiden com essa preciosidade. Aiden assentiu levemente, com um sorriso casual. "Temos muitas outras coisas também, como seda de fada." No entanto, enquanto empacotava para partir, descobri algo estranho dentro do templo. Assim que terminou de falar, ele tirou um ovo roxo de sua bolsa. Ele murmurou hesitante: "Que tipo de ovo você acha que é esse?" Luca o observou por um momento, pensou longamente e então falou: "Não sei. É tão grande quanto um ovo de avestruz, mas pela estranha mana que irradia dele, eu não acho que seja um ovo de avestruz." Aiden suspirou, dizendo: "Eu o encontrei em uma sala suspeita, junto com um livro antigo." Ele tentou lê-lo. "Ei, mas está em um." Só que naquele momento, Lau sentiu que algo estava errado. Ele, desamparadamente: "Jovem mestre, você disse que encontrou isso em uma sala suspeita. Você disse que encontrou isso em uma sala suspeita. O mesmo livro? Você não encontrou, você roubou, não foi?" Aiden se encolheu levemente, refutando: "Isso não é verdade." "Exatamente, eu não roubei. Eu só vi uma sala que parecia que ninguém entrava há décadas. Ela emitia mana." Estranhamente, então eu... Mas antes que pudesse terminar, Lau protestou: "Jovem mestre, você não pode roubar coisas do templo. Eles não vão deixar passar. Mesmo que o aclamem como um salvador, precisamos devolvê-lo imediatamente." "Claro." Aiden concordou, mas Lau não conseguiu dissuadi-lo ainda mais. A carruagem continuou até uma região montanhosa e nevada. Aiden e Lau caminharam passo a passo na neve. Incapaz de suportar o frio, ele tremia incessantemente. Um momento depois, eles pararam diante dos portões do território Cedus. Lau perguntando confuso: "Não vamos para casa?" Aiden curvou os lábios, olhando para ele. "Eu disse que ia voltar para o meu território." Lau ficou intrigado, continuando: "Você disse que me treinaria em nosso retorno, no entanto." Um toque de surpresa brilhou. Aiden zombou suavemente, questionando: "Você está tão ansioso por aquele treinamento infernal?" Ouvindo treinamento infernal, o comportamento de Lau imediatamente desanimou. Ele suspirou, admitindo: "Na verdade, não. Mas por que estamos aqui? Você está visitando o Conde Tírida?" Aiden balançou a cabeça, negando: "Eu vou vê-lo, mas não é por isso que estou aqui." "Tenho alguns negócios na Floresta da Morte." "Diz."
localizada dentro do território de Cedos. Lou, ouvindo isso, perguntou curiosamente, o que é? Aiden explicou lentamente. Eu ouvi dizer que os Trents vivem na floresta. Eu vou precisar deles para criar a poção mais avançada. Nesse momento, os dois chegaram aos portões da cidade, mas foram parados pelos guardas. Um deles falou friamente, pare, este é o território de Cedos e o conde está atualmente ausente. Estranhos não estão autorizados a entrar. Se vocês não têm um compromisso, por favor, voltem mais tarde. As palavras eram muito comuns. Mas Lucas sentiu que algo estava errado. Ele imediatamente gritou, vocês estão falando com Aiden Remis, o filho mais velho do Conde Remis. Ele está aqui para ver o Conde Tiri. Então saiam da frente! A identidade de Aiden não apenas não fez os guardas respeitarem e abrirem caminho, mas seus rostos estavam cheios de raiva. Aiden ficou um pouco surpreso. O que há de errado com eles? Os guardas não conseguem conter o ressentimento e estão te amaldiçoando, perguntando o porquê. Você realmente não sabe? Da perspectiva deles. Mas você é o ladrão que roubou o tesouro da família Cedos e ainda bateu no filho do Lorde deles, no banquete real, para completar. Ouvindo isso, Auden finalmente percebeu qual era o problema. Ele tinha feito tanta coisa que havia esquecido, mas ele rapidamente deixou isso de lado. Ele ainda tinha um jeito de entrar. Pensando nisso, ele desembainhou a espada da cintura. Kusagi, ou você está tramando alguma coisa? Está me preocupando. Aden apresentou a espada aos dois guardas. Com uma cara muito socável, ele abriu a boca. Vocês me deixariam entrar se eu mostrasse esta espada? Claramente tem algo a ver com isso. Seu território possui esta espada. Assim que a viram, os dois guardas ficaram ainda mais furiosos. Eles seguravam as espadas em seus quadris, mal contendo a raiva. Um deles, fingindo impaciência, tentou enxotá-lo. Jovem mestre Auden, verificamos sua identidade. Mas como eu disse... A madame está fora no momento. Por favor, volte em outro momento. Aden estalou a língua claramente insatisfeito. Ele insistiu. Então, Ition. A expressão do guarda se tornou furiosa. Ele cerrou os dentes. Jovem mestre Tion, está ocupado. Se você não tem uma consulta, por favor, vá embora. Se você insistir em se recusar, não teremos outra escolha, a não ser usar a força. Ouvindo essas palavras desrespeitosas, Lou imediatamente quis avançar e atacá-los. Como ousa falar com o jovem mestre assim? Mas Aiden o impediu, estalando a língua e dizendo, eu entendo. Provavelmente não há mais nada que possamos fazer, certo? Assim que terminou de falar, os dois se viraram e foram embora. Vendo isso, o guarda, imediatamente convencido, falou com desdém. Vocês deveriam ter ido embora logo de cara. Infelizmente, ele subestimou Aiden, alguém visto como um antagonista pelo Senhor do Inferno. Você não poderia ser facilmente dispensado, certo? A resposta é não. Ele deu alguns passos, então parou, dizendo algo enigmático. Isso é o suficiente. Lou, que estava ao lado dele, não conseguia entender o que ele estava planejando. Ele perguntou hesitante, o que você está planejando fazer? Aiden não respondeu, apenas deu um sorriso misterioso. Se eu preciso de uma consulta para entrar, vou marcar uma agora mesmo. Assim que as palavras saíram de sua boca, Aiden respirou fundo. O guarda ficou ainda mais confuso. Alguns até pensaram que ele estava se sentindo mal. Mas o que ele fez em seguida os faria se arrepender de suas ações. Aiden se virou para o castelo, abriu a boca como um buraco enorme e gritou. Como você está depois que eu te espancei, Dion? A voz de Aiden ecoou por todo o território, mas ninguém respondeu. Ele não só não se desesperou, como até sorriu presunçosamente. Em pouco tempo, passos apressados ecoaram do castelo à frente. Aiden não precisava olhar para saber quem estava vindo. Ele sorriu presunçosamente e disse, Tion, quanto tempo? E como esperado, Edion saiu correndo do castelo como um tsunami. Seu rosto estava cheio de insatisfação. Ele agarrou diretamente a gola de Aiden e o questionou. Como você ousa dizer uma coisa tão humilhante? Bem no meu território? O que você estava pensando? Aiden agiu muito como um vilão descarado. Apontando para os guardas, ele disse, eles disseram que eu não poderia entrar se não fizesse isso. Eu não tive escolha. Os rostos dos guardas ficaram imediatamente pretos como o fundo de uma panela, ao ver Tion, sem soltar. Aiden então sorriu e sugeriu que conversassem dentro. E assim, depois daquele ato descarado, Aiden foi conduzido ao castelo por Dion. Ele se sentou na confortável cadeira de couro, rindo. Essa pele... Essa cadeira é realmente algo. Então ele perguntou com uma pitada de dúvida. O Conde Tiri está muito ocupado. Ouvi dizer que ele saiu a negócios. Dion respondeu em um tom sombrio. Meu pai está atualmente na Torre do Massacre. Por causa de uma anomalia, algo aconteceu na zona da morte administrada pela Torre do Massacre. Eles também suspeitam que o rei de Shao, que apareceu no território, veio de lá. Aiden franziu a testa ao ouvir isso. Você está certo, incidentes estranhos começaram a ocorrer por aqui. Em breve, vários monstros de nível desastre, incluindo o dragão louco, começarão a aparecer.
assim como na minha vida anterior. Ele estava muito ocupado lidando com esses incidentes inesperados. Para ter tempo de descobrir o motivo por trás de tudo isso. Mas agora que as coisas estão claras, Aden precisava apenas ficar mais forte rapidamente. Encontrar a causa e evitar que aconteça. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, John perguntou desconfiado. Mas por que você veio ao nosso território? Aden, interrompido por sua voz, ergueu os olhos e respondeu. Eu quero ir para a Floresta Morta. A expressão de Dion imediatamente se tornou séria, incapaz de acreditar no que ouvia. Você sabe que tipo de lugar é aquele? A floresta inteira está cheia de veneno. É por isso que está cheia de mortos-vivos, plantas venenosas e monstros. Aiden encolheu os ombros indiferentemente. Aiden calmamente disse que era por isso que ele queria ir lá. Eu quero pegar a erva extremamente venenosa que só cresce lá. Dion, ouvindo isso, se sentiu um pouco impotente. Depois de hesitar por um longo tempo, ele falou. Eu sei que você não é normal, mas teus hobbies são muito estranhos. Ele disse para Aiden. Sua sorte com o tempo acabou. Você não pode entrar na Floresta da Morte agora. A Floresta da Morte é exatamente como o nome sugere. É uma floresta incrivelmente mortal, pertencente ao território do Conde Sedus. Um lugar repleto de monstros poderosos e famintos, com plantas venenosas mortais, espalhando-se por toda parte. Mesmo assim, mesmo naquele lugar onde a vida parece ter sido descartada, a humanidade ainda consegue viver. Criminosos e os empobrecidos, a ponto de não poderem pagar impostos, decidem escolher este lugar como seu refúgio. A expressão de Dion ficou um tanto séria ao dizer isso. Ele murmurou. Mas recentemente bandidos apareceram na Floresta da Morte e parece que estão saqueando o vilarejo desenfreadamente. Não só isso. Desde que apareceram, tem havido constantes relatos de pessoas desaparecidas dentro do domínio do Conde Tirin. Portanto, eles acreditam que esses eventos estão conectados. A Condessa Tirin decidiu enviar cavaleiros para eliminar os bandidos, mesmo que possa parecer uma abordagem de terra arrasada. Eles são, afinal, ainda pessoas dentro do domínio. Não podemos simplesmente ficar parados e vê-los serem prejudicados por bandidos. Então você está dizendo que se eu quiser ir, tenho que esperar She-Ra acabar com aqueles bandidos ou desistir? Aiden balançou a cabeça sem hesitar depois de ouvir isso. De jeito nenhum. Ao ouvir isso, o rosto de Tyon suavizou. Não me diga que você também está preocupado com os aldeões? Queimar a floresta por conveniência, hein? Será que você realmente tem compaixão? O que você diz? Você está pensando demais. Aiden está apenas preocupado que os bandidos encontrem a pessoa-árvore antes dele. Se eles souberem que há uma pessoa-árvore, eles definitivamente vão enlouquecer caçando-a e vendendo-a. Quanto mais pensava nisso, mais preocupado ficava, e ele cerrou os lábios, pensando consigo mesmo. Não há outro jeito. Não posso deixar aqueles bandidos pegarem o elixir. Ele provavelmente se sente um pouco cruel, então ele está se justificando dizendo que quer salvar os aldeões. Kuso, tendo lido seus pensamentos, não tinha palavras para dizer. Matador de dragões. Parece que você acabou de revelar suas verdadeiras intenções. Aden o ignorou. Olhou para Theon. Ele falou sinceramente. Eu emprestarei minha força à sua causa e ajudarei a acabar com esses bandidos. Algumas horas depois, nos portões da fortaleza Sedus, Aden estava se aquecendo com Law, se preparando para lidar com os Treants. Ou melhor, para eliminar os bandidos foi mal. Ao vê-los, 2 soldados imediatamente ficaram descontentes. Um não conseguiu se conter e caminhou até Tion para expressar seu desgosto. Ele cerrou os lábios e disse, Jovem mestre Tion, você realmente vai levar esses estorvos conosco? Essas palavras escureceram a expressão de Tion. Yanjian, o que você acabou de dizer? Ele perguntou. O soldado não achava que estava errado. Ele criticou diretamente. Basta olhar para seus movimentos desajeitados e figuras frágeis. Eles só vão atrapalhar a missão. E acima de tudo, Aiden envergonhou Thierry e Tion. Então, como um cavaleiro de Sedus, ele absolutamente não pode aceitar isso. Tion ficou ainda mais furioso ao ouvir isso. Ele cerrou os lábios e perguntou, Você fala como um cavaleiro de Sedus? Ele disse agarrando o pescoço do homem e puxando-o para baixo, questionando-o friamente. Para você, a honra de um cavaleiro é mais importante do que a dor do nosso povo? Como você pode chamar o jovem... Mestre, que está se sacrificando por Sedus de incômodo? Neste momento... São suas palavras precipitadas que estão manchando. A honra. Sedus e Tion também garantem por ele. Tyrion e eu reconhecemos a força de Aden. Ele é tão forte assim. Embora seu comportamento seja um pouco irritante. O jeito que seus olhos brilharam ao pensar naquele elixir realmente não inspira bons pensamentos. Neste momento, Tion se colocou na frente de Aiden e falou. Aden, obrigado. Esta será uma missão perigosa. Ele balançou a cabeça, sorrindo e disse.
Não é nada. Eu gosto de ajudar as pessoas. Mas a equipe 5 é forte o suficiente? Esses bandidos têm a audácia de causar problemas na Floresta da Morte. O número deles deve ser bem grande. Ouvindo isso, Tion suspirou impotente. Acha que eu não sei disso? É exatamente por isso que contratei um mercenário. Aiden não pôde deixar de se surpreender. Então, alguém que você conhece de uma vida passada? Naquele instante, alguém veio por trás e falou com uma voz clara. Todos prontos? Ouvindo a voz, Tion imediatamente se alegrou. Ela chegou? Aiden também virou a cabeça alegremente para ver qual conhecido era. Mas depois de olhar, ele se assustou. Vendo sua expressão, Tion perguntou confuso. Por que você está tão surpreso? Você a conhece de uma vida passada? Aiden imediatamente negou. Não, é a primeira vez que a encontro. No entanto, ele podia adivinhar sua origem, com certeza. Ele perguntou a Tion. Você não sente nada? Enquanto isso, a garota tinha se aproximado para cumprimentá-los. Desculpem a demora, pessoal. Cheguei atrasada. Me apresento, meu nome é Lunia, uma serva do grande deus da punição. Ao ouvir a apresentação dela, Luca ficou surpreso. Uma serva do grande deus da punição? Então ele contratou uma bispa da Igreja da Carnificina? Aiden também exclamou em admiração. Você contrata mercenários de lugares interessantes, mestre Tygon. Jovem mestre Tygon. Luca murmurou em dúvida. Mas ela não parece com os boatos. Ouvi dizer que os bispos da Igreja da Carnificina estão sempre cheios de fúria, mas ela parece tão gentil e bonita. Aiden não pôde deixar de sorrir ironicamente. Eu pensei o mesmo no início. Luca perguntou confuso. Por quê? Ele não disse muito. Ele apenas murmurou. Você vai entender em breve, Luca. Nesse momento, Lunia caminhou até Aiden e disse com um sorriso. Já ouvi falar de você. Você é o filho do Duque Remis, não é? Aiden assentiu levemente em resposta. É um prazer conhecê-la, eu sou Aiden Remis. Faz um tempo desde que participei de uma festa, junto com um bispo da teocracia. Ouvindo isso, os olhos de Lunia brilharam instantaneamente. Então você já fez equipe com o bispo Dial antes? Meu sênior? Aiden assentiu levemente em resposta. Sim, uma vez, há muito tempo. Aquele cara? Não, aquela pessoa era reservada e quieta. Lunia não percebeu a insatisfação em suas palavras e falou alegremente. Todos os bispos da nossa vação frequentemente aceitam trabalhos mercenários enquanto estão em peregrinação. Você deve tê-los encontrado algumas vezes dessa forma, certo? Antes que Aiden pudesse responder, ela levantou a mão no ar e vibrou. Isso deve ser o destino. Pode me chamar de Lunia, tá bom? Vamos dar o nosso melhor para punir os malvados. Aiden estava um pouco relutante. A Igreja da Matança é uma das 3 maiores religiões, com poder divino especializado em combate. Como bispo da igreja, lidar com bandidos é moleza para você. Agora que reunimos pessoas suficientes, Theon pode dar a ordem. Agora vamos para a Floresta da Morte. Algumas horas depois, na Floresta da Morte. Sombria com a morte. Theon lidera todos para o interior. Aiden observa enquanto caminha sussurrando. A floresta parece mais normal do que o que ouvi. Theon, ouvindo isso, explica. Porque este caminho foi limpo pelos aldeões para coletar suprimentos. Aiden não prestou muita atenção, porque ele havia sentido uma aura estranha. Curzi também notou. É como uma energia maligna. O mal emana da terra como se fosse o próprio inferno. Faz tempo que não vejo um lugar assim realmente fazendo jus ao nome. A expressão de Aiden ficou séria após ouvir a descrição de Curse. Seu rosto ficou imediatamente grave. Uma floresta irradiando energia maligna e toxinas. Isso mostra o quão formidáveis as pessoas que vivem aqui devem ser. Mas aquele maldito Rabis, ele ousou te enviar deliberadamente para um lugar tão perigoso. Vou ter que dar uma boa surra nele da próxima vez. Pensando nisso, Aiden se virou para olhar para Theon. Isso está bem? Ele perguntou. Suas palavras deixaram Theon um pouco hesitante. Confuso, ele perguntou, o que você quer dizer? Aiden riu suavemente, hesitando antes de falar. Pelo que eu sei, seu pai, Uncle Conde, não gosta de mercenários, mesmo que ela seja uma bispa da igreja seguidora da ruína. Lunia ainda é uma mercenária. Está tudo bem para você contratá-la assim? Esse Dion sabe disso, mas ele ainda diz que sim com firmeza. Bem, se o pai soubesse, certamente me repreenderia severamente. Mas não importa. Quando precisamos de um segredo para salvar a vida dos moradores, não há tempo para ser exigente com os métodos, certo? E mercenários têm mais experiência lidando com bandidos do que cavaleiros. Pensando bem, contratar mercenários é a escolha óbvia. Ouvindo a explicação de Dion, Aiden não pôde deixar de admirar. Você é bem esperto. Mais uma vez. Ele sentiu que Dion não era muito parecido com o pai. Ouvindo suas palavras, Dion imediatamente ficou insatisfeito. Repreender? Por que não faria? Seu idiota!
Você só está percebendo meu verdadeiro valor agora? Um momento depois, o grupo de Dion se aventurou mais adentro. Uma vila finalmente surgiu no horizonte. Mas, ao verem a cena diante deles, Dion exclamou em choque. O que é isso? Os cavaleiros atrás dele também não conseguiam esconder o horror em seus rostos. Luna lamentou, impotente. Oh, céus, tenham misericórdia! Nem mesmo Aden era exceção. Ele mordeu o lábio ferozmente. Droga! Chegamos tarde demais. Por que eles tinham tais expressões? Porque o que estava diante deles não era uma vila intacta, mas restos carbonizados. Havia 5 vilas agrícolas na Floresta Morta. A primeira vila em que chegaram estava completamente devastada. Todas as casas queimadas até o chão. Ninguém sobreviveu. Preocupados, eles continuaram para a segunda vila. A cena era a mesma, cheia de apreensão. Eles foram para a terceira vila e fim. Ao chegar na quarta vila, Vendo a devastação diante de si, Dion não conseguiu evitar um tremor. Esta já é a quarta vila. As 3 vilas anteriores não eram diferentes deste lugar. Todas reduzidas a ruínas. Não importa o quão arduamente procurassem. Eles não conseguiam encontrar nenhum sobrevivente aqui. Mesmo uma vila agrícola como esta deveria ter guardas. Então por que parece uma batalha unilateral? Aden, eles definitivamente não são bandidos comuns. Quem exatamente são eles? Enquanto ele ponderava, um cavaleiro gritou de repente. Há sobreviventes aqui. Ouvindo isso, Dion correu alegremente, em um canto entre os escombros. E havia 2 corpos tremendo incessantemente. Quando levantaram a tábua de cobertura, até eles viram 2 crianças amontoadas, tremendo ali. Sem hesitar, Dion se agachou, encarando as 2 crianças. Ele disse suavemente, nós somos os Cavaleiros Cedos. Estamos aqui para proteger vocês 2? Vocês ficarão bem. Ao ouvir isso, o menino tremeu imediatamente. Cavaleiros Cedos, vocês estão aqui para nos proteger? Imediatamente a menina correu para os braços de Dion, chorando alto. Ele gentilmente acariciou suas costas para confortá-la, dizendo suavemente, chegamos tarde demais, me desculpe. Nesse momento, o menino de repente falou com urgência. Se vocês são realmente cavaleiros, por favor, salvem nossos pais também. Dion não pôde deixar de suspirar. Sinto muito. Mas tenho certeza de que seus pais foram para um lugar de paz. Não! O menino balançou a cabeça ferozmente, dizendo firmemente, os atacantes arrastaram nossos pais, nós, e todos os outros para outro lugar. Eles definitivamente ainda estão vivos. Assim que essas palavras foram ditas, a expressão de Dion escureceu imediatamente. Ele franziu os lábios e disse, o quê? Eles os levaram para outro lugar? De acordo com aquelas 2 crianças. Etienne liderou o grupo para longe. Eles seguiram um caminho diferente, mais para dentro. Aiden ainda estava muito curioso. Por que eles levariam as pessoas em vez de matá-las? Ainda não temos informações suficientes. Eles podem encontrar algumas pistas na última vila. O grupo se moveu sem hesitação. Mas justamente neste momento, a floresta ecoou repentinamente com um som diferente. O som era muito fraco, mas Aiden ainda podia ouvi-lo. Ele rapidamente falou, jovem mestre Tion, tem alguém aqui? Os passos de todos pararam imediatamente. Tion franziu os lábios com raiva. São aqueles bastardos? Bom, vou garantir que eles paguem por seus crimes, disse ele com os olhos cheios de determinação. Ao mesmo tempo, um grupo de pessoas surgiu da orla da floresta. O grupo de Aden estava se preparando para contra-atacar. Mas Tion gritou de repente, parando todos. Todos ficaram um pouco confusos sobre o porquê dele ter dito isso. Eles apenas viram Tion olhando para o grupo oposto a eles. Um sorriso surgiu em seus lábios quando ele disse, não são bandidos. Há quanto tempo? Ao mesmo tempo, o líder do lado oposto ordenou rapidamente. Espadas para baixo! Na frente deles estava o grupo de pessoas familiares a Tion, liderado por Marcus, o chefe da aldeia agrícola. Ele olhou para Tion e perguntou desconfiado. Jovem mestre Tion, por que você está aqui? Você está aqui para nos ajudar? Aden perguntou surpreso. Você o conhece? Tion acenou levemente, explicando. Marcus era nosso cavaleiro há 15 anos. Ouvi dizer que ele se aposentou depois de ficar gravemente ferido. Não esperava encontrá-lo aqui. Dito isso, ele se aproximou de Marcus e o cumprimentou. Não foi uma recepção muito calorosa, hein? Marcus suspirou em tom de desculpa. Me desculpe, tem havido aparições de bandidos ultimamente, então... Mas ao dizer isso, ele de repente parou, então exclamou com emoção. Você melhorou tanto! Quase não o reconheci. Antes que pudesse terminar, um par de mãos foram colocadas em seus ombros. Dion suspirou de alívio. Ainda bem que você está bem, graças a Deus. Ouvindo isso, Marcus imediatamente exclamou em pânico. Não me diga que outras aldeias sabem que você descobriu? Dion suspirou e disse. Por causa dos ataques, as aldeias vizinhas quase não têm nada sobrando.
É uma sorte que sua aldeia ainda esteja bem, pelo menos. Bem, você diz? Marcos soltou uma risada amarga. Já está bem tarde, então. Vou levá-lo de volta para a aldeia primeiro. Um pouco mais tarde, na base da última aldeia na Floresta Morta. Na verdade, este lugar também não está muito bem. Os aldeões foram atacados e estão gravemente feridos. Além disso, os ferimentos em seus corpos, poções mágicas não estão funcionando. Por sorte deles, nosso personagem principal, superpoderoso, que tem tudo, chegou. Aiden entrega um frasco de remédio a eles, falando: vocês não podem curar esses ferimentos com poções mágicas normais. Usem esta poção. Vendo o que está em sua mão, um aldeão grita em descrença. Você vai